Temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma terceira guerra mundial pode acontecer. Olá pessoal, olha só, muitos acreditaram que o século XXI seria um tempo de paz no planeta, mas parece que a realidade tem revelado o contrário. Não se pode mais negar, o mundo está em guerra, guerras localizadas, religião e petróleo de certa forma movimentam esse conflito no mundo. Ideologias políticas ainda despertam desconfianças entre os países. Os Estados Unidos e seus aliados ainda não confiam inteiramente na antiga União Soviética, antiga e comunista. Devo ressaltar, dizer que os Estados Unidos não confiam na antiga União Soviética é pouco. É pouco para tentar explicar toda a rede de poder que envolve os políticos americanos. O imperialismo sempre quer mais. E para quem duvida que existe um imperialismo americano, basta ver as suas posições. A presença militar e econômica dos Estados Unidos pelo mundo. Pergunta: como os Estados Unidos se tornou uma superpotência? Tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou deixar para outro momento. Voltando, temos guerras espalhadas pelo mundo, mas uma terceira guerra mundial pode acontecer. A gente pode não querer acreditar, mas estão ocorrendo movimentos militares perigosos. E quem são os principais envolvidos nesse processo? A Rússia e os Estados Unidos. Mas, como coloquei no último vídeo, existem outros atores nessa história, como é o caso da China e da Coreia do Norte. Mas eu queria me concentrar muito mais nessa difícil relação, a relação entre Estados Unidos e a Rússia. Nos últimos vídeos eu tenho destacado a expressão ideologia política. Claro, a gente sabe que a Rússia não é mais comunista. E sobre esse aspecto é bom lembrar bem rapidamente um fragmento histórico. Até 1917, a Rússia era imperial, um sistema monárquico. O czar Nicolau II comandava o império com sua czarina. Mas o reinado de Nicolau II chegou ao fim através de uma revolução, a chamada Revolução Russa. Um partido chamado Partido Bolchevique comandou essa revolução. E esse partido tinha como ideologia o comunismo. Sendo assim, foi uma revolução política e econômica. Detalhe: durante a Revolução Russa, o imperador Nicolau II recebeu apoio de outros monarcas do Ocidente. Mas não teve jeito. Resultado: o imperador Nicolau II foi fuzilado com sua família e a Rússia virou comunista. Foi quando a Rússia passou a se chamar União Soviética. Esse sistema durou até o fim de 1980. Nessa época surgiu uma figura importante, o ex-presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Gorbachev fez uma reforma que fez com que a antiga União Soviética voltasse a ser Rússia. Uma Rússia capitalista. Vale sublinhar, esse ex-presidente está vivo e atuante na política russa, e até mesmo na política internacional. Esse importante político afirmou: se houver uma terceira guerra mundial, será a última. Ô Carlos, esse senhor Gorbachev tá errado, só quer aparecer na mídia. Só porque foi presidente da Rússia, eu também posso ser. Não vai ter terceira guerra mundial. Eu assisto Jornal Nacional e não vi nada disso. O mundo está em paz e sem guerra. E digo mais, isso tudo é conversa pra boi dormir. É invenção desse povo do PT e dos comunistas. E quer saber? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe um campeonato brasileiro. E ponto final. Será que é tão simples assim? Parece que não. Olha só, não é apenas o que o ex-presidente da União Soviética declarou em sua entrevista. Não é apenas o que ele tem falado na imprensa. São os movimentos militares. Os Estados Unidos e a OTAN estão colocando lenha na fogueira. Por sinal, fogueira num lugar bem gelado. A Antártica, ou como alguns preferem chamar de Antártida. Nada poderia ser tão curioso e ao mesmo tempo trágico. Trágico e perigoso. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia começa a marcar presença no lugar mais frio do mundo. Por que digo isso? O governo americano começou a intensificar a sua presença militar lá na Antártida. Em outras palavras, os Estados Unidos intensificou, aumentou a sua presença militar ainda mais naquela região fria. O governo russo não perdeu tempo. Também começou a intensificar sua presença militar naquela região. Todo mundo sabe que há muito tempo há um interesse científico por toda aquela área. Interesse científico e econômico. Pesquisas científicas e petróleo. Eis a palavra mágica. Petróleo. Todos querem essa fonte de energia e são capazes de matar milhões por essa fonte. Uma outra coisa que nós sabemos é que o Iraque sentiu na pele todo esse desejo pelo petróleo. O povo iraquiano sofre as consequências até hoje. E agora a Guerra Fria se estende às regiões mais geladas do planeta. E aqui eu uso a expressão do ex-presidente da União Soviética. Estamos muito próximos de uma guerra quente. No último vídeo eu coloquei a minha opinião. Parecia que o mundo ia ter paz. Parecia que o mundo não teria mais uma ameaça de guerra nuclear. Parecia. Apenas parecia. Por que digo isso? Os fatos demonstram que a Guerra Fria retornou. Uma Guerra Fria começa com esses pequenos e grandes movimentos
pensamento militar e político. Eu afirmava justamente que estamos vivendo uma Guerra Fria. Exemplo, a presença da OTAN na Polônia, o movimento de tropas e o aumento de armas naquela região. Ou seja, a intensificação militar dos americanos nas fronteiras da Rússia estão aumentando a temperatura. A Guerra Fria esquenta. Os especialistas são diretos. Será a última guerra. Como assim, Carlos? O planeta Terra se transformou numa bomba relógio. O arsenal nuclear distribuído entre as grandes potências pode destruir o planeta várias vezes. Por outro lado, eu não duvido que os políticos poderosos e os bilionários já tenham os seus esconderijos. Abrigos que já estariam prontos caso venha acontecer uma guerra nuclear. E vale lembrar, esses abrigos ou bunkers já existiam na Segunda Guerra Mundial. Mas as consequências de uma catástrofe dessa amplitude demoram anos. Mesmo o pós-apocalipse seria terrível. Um mundo sem energia elétrica, sem água e meios de comunicação, sem internet. Difícil imaginar. E imaginar essa possibilidade. Mas infelizmente é uma possibilidade real. E as principais vítimas somos nós, eu, você, justamente todas as pessoas que querem a paz. A população que não participa do grupo no poder. Somos vítimas do silêncio das mídias populares, da cumplicidade das mídias internacionais. Somos vítimas das mentiras de todos aqueles que governam as superpotências. Governantes, políticos, bilionários poderosos, porém imbecis que podem destruir a raça humana. A nossa espécie, a espécie humana, está por um fio. Mas para eles, o poder a qualquer preço. Mesmo que tenham que matar bilhões de pessoas. O resultado dessa tragédia, dessa catástrofe, pode sair do controle. E não podemos esquecer, o governo da Coreia do Norte já declarou: os Estados Unidos vão ter que assumir a responsabilidade pelo que está por acontecer. O que eu acho difícil. Minha opinião, não creio que o governo norte-coreano esteja só ameaçando. Melhor não duvidar. Da mesma forma, não duvidar das declarações da China e da Rússia. Na minha interpretação, o mundo, o nosso planeta, pode estar com os dias contados. O relógio do juízo final pode nos lembrar que chegamos ao fim. E o pior, por causa de alguns humanos imbecis que podem apertar o botão das bombas. Alguns políticos mundiais, como é o caso do ex-presidente da União Soviética, estão alertando. Especialistas afirmam: nunca houve tanta mobilização militar como está acontecendo agora. É como se os Estados Unidos e a OTAN estivessem provocando a Rússia e a Coreia do Norte a darem os primeiros passos. Ou o primeiro lançamento de bomba nuclear. Talvez alguém pergunte: eles não estão preocupados com a humanidade? Não creio nisso. E vou te dizer, tenho medo como qualquer pessoa. Mas se a nossa espécie não pode ir além disso, dessa involução, que assim seja. No entanto, outras leis da natureza podem provocar o apocalipse. Podem trazer sobre a humanidade o juízo final. Vamos continuar observando. Continuar torcendo pelo diálogo. Nossas vidas dependem disso. A vida, a preservação da raça humana está em jogo. Não se trata de um filme. Não se trata de uma ficção. É uma possibilidade real. Ainda acredito que existem políticos bem intencionados. São poucos, mas existem. De todo modo, que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa não permitir que a esperança nos abandone. E sempre será em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.